Olá, eu sou a doutora Andréa Frias, sou cirurgiã de cabeça e pescoço. E se você chegou até aqui é porque provavelmente alguém já te indicou, viu os vídeos, ou você já passou comigo. E hoje eu vim trazer um assunto muito interessante, muito comentado entre os meus pacientes, que é a relação entre tireoide, alteração de humor ou ansiedade. É muito importante a gente saber que isso acontece sim, porque a tireoide é uma glândula que produz hormônio que cuida do metabolismo do organismo. Então, se você tem alguma alteração, ou com excesso de hormônio, ou com falta de hormônio, isso vai alterar vários órgãos do seu corpo, e sim, principalmente o cérebro. Isso pode causar irritabilidade, alteração de humor, cansaço, o que vai, com certeza, influenciar na sua vida. A tireoide causa ansiedade. Isso é muito comum quando a pessoa tem um hipertireoidismo, ou seja, um excesso de hormônio no organismo, porque esse excesso de hormônio causa alguns sintomas similares com a ansiedade, como taquicardia, tremores, insônia, irritabilidade, pensamento rápido, ela tem uma intolerância ao calor, sudorese e uma sensação constante de inquietude, não consegue ficar parado. Então, muitas vezes a pessoa tem esses sintomas, que a gente chama de crise tireotóxica, e não consegue, não tem um diagnóstico correto. Ele vem no meu consultório tomando vários antidepressivos e calmantes, com um diagnóstico de uma depressão, uma ansiedade, sendo que ele tem, na verdade, um aumento hormonal. E todas essas causas, todos os sintomas são causados por esse aumento hormonal no organismo dele. E tratando-se, diminuindo a quantidade de hormônio que ele tem no corpo, você vai melhorar todos esses sintomas. E quando a tireoide causa sintomas que eles são similares à tristeza ou até sintomas de depressão. Geralmente isso acontece quando a gente tem um hipotireoidismo, em que a gente tem uma diminuição de hormônio na corrente sanguínea, então tudo fica mais lento no seu organismo, porque o seu metabolismo está mais lento. E os sintomas do hipotireoidismo se assemelham muito à depressão, porque olha, desânimo, a pessoa está desanimada, às vezes fica dormindo muitas horas, não consegue levantar, não tem ânimo para fazer suas atividades diárias, falta de motivação para fazer as atividades, fica mais lento no raciocínio, uma dificuldade de se concentrar, principalmente nas atividades diárias normais, sonolência, fica apática, como se fosse uma melancolia, uma tristeza, um cansaço mental e físico. Então, todos os sintomas, eles se associam e se aproximam muito com uma depressão. Então, muitas vezes você pode estar com falta de hormônio e aí somente tomando a levotiroxina e dando o hormônio e a medicação certa para a pessoa, ela pode melhorar de uma suposta depressão, que na verdade é um hipotireoidismo. A tireoidite de Hashimoto, ela pode ter uma alteração de humor mesmo com o exame de TSH-T4 livre normal? Sim, pode. Por que ela tem? A tireoidite de Hashimoto, veja, é uma tireoidite crônica. Então, ela leva a inflamações da tireoide. E isso causa irritabilidade, causa cansaço e uma oscilação emocional, mesmo com TSH e T4 livre normais. Porque a gente tem flutuação hormonal nesses pacientes, porque às vezes eles estão mais inflamados, às vezes eles estão menos inflamados, então ele pode produzir mais hormônio, menos hormônio. Então, há uma flutuação hormonal, sim. E também a inflamação da tireoide pode também causar esse desequilíbrio hormonal do organismo, né? E o corpo, ele está sempre, que tem essas doenças autoimunes, tentando se compensar. Então, ele passa por uma flutuação muito grande, então o humor dela também vai passar pela mesma flutuação. Eu consigo diferenciar se a pessoa tem, na verdade, uma alteração hormonal, um hipotireoidismo, ou se a gente está diante de um quadro de uma depressão ou ansiedade. Então, é muito importante a gente avaliar primeiro. Se a pessoa está taquicárdica, se ela está com tremor, calor, sudorese fria, ela pode ter um hipertireoidismo. Se ela tem um cansaço intenso, um ganho de peso, uma pele mais seca, queda de cabelo, unhas mais quebradiças, você pode estar diante de um paciente que tem hipotireoidismo. É importante fazer exames físicos e exame de laboratório, em que a gente vai avaliar o TSH e o T4 livre para ver se eles são normais, a textura e toda a forma da tireoide através de exames de imagem e também até anticorpos para ver se essas doenças autoimunes têm um aumento de anticorpos, que são, na verdade, uma defesa do corpo contra a nossa tireoide, entendeu? E é muito importante a gente avaliar também se esse paciente, por um acaso, não passou por nenhuma questão emocional próxima, se os sintomas apareceram sem explicação. Porque aí, sim, se teve algum gatilho, alguma coisa que pode ter gerado esses sintomas, a gente pode estar diante, sim,
de questões emocionais. Mas veja bem, antes de você fechar que é um quadro de depressão e ansiedade, o médico sempre deve pensar em alguma coisa orgânica, ou seja, antes de falar, você está com depressão, você está com ansiedade, sempre deve se investigar, porque a gente só consegue fechar o diagnóstico de depressão e ansiedade se todos os exames da pessoa estiverem normais. Se a pessoa tiver qualquer alteração de exame, tanto físico quanto laboratorial, a gente não pode fechar esse diagnóstico e tem que continuar a investigação para realmente ver se não estamos diante de um quadro de tireoidiano, um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo. Quando a gente deve procurar um cirurgião de cabeça e pescoço? Bom, esse acompanhamento é mais clínico, mas você precisa encaminhar o seu paciente ou você precisa procurar um cabeça e pescoço se por acaso tiver algum nódulo tireoidiano, um aumento súbito da região cervical anterior, que é aqui, o local onde está a tireoide, tá? Se tiver uma dificuldade para engolir, que a gente chama de sintomas compressivos, de repente aqui está mais endurecido, eu não consigo engolir, não consigo respirar adequadamente. Um histórico familiar, uma alteração importante nos exames, uma suspeita de hiper ou hipotireoidismo. Aí, nesses casos, a gente precisa fazer uma avaliação precisa, um diagnóstico precoce para você ter um tratamento adequado. Então, sim, a tireoide pode influenciar diretamente tanto na ansiedade quanto no humor da pessoa. Então, se por acaso você tem uma desregulação hormonal, você vai ter, sim, alterações tanto no seu corpo quanto na sua mente. E é muito importante a gente ter em mente que nós precisamos ter todos os exames normais para você se enquadrar em um quadro de psicológico de ou uma depressão ou uma ansiedade. E procurar o cabeça-pescoço em casos a gente já comentou que precisa de talvez de uma abordagem cirúrgica. E se esse vídeo te ajudou, por favor, compartilha, passa para pessoas que podem também serem ajudadas por esse vídeo. Aí, semana que vem tem mais. Até a próxima!